Oi, eu sou a Juliana e hoje eu vim falar sobre uma prova aplicada pela Universidade de Brasília, a UNB, chamada Certificação de Habilidade Específica. Mas, antes de começar, eu já vou pedir para que você vá no meu Instagram, porque no meu Instagram tem muito mais informações sobre a UNB, sobre o PAS, vestibular, Enem, arte e história da arte, então vale a pena me seguir lá também. E agora sim, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações, o sininho e compartilhe com seus amigos, porque isso me ajuda bastante, beleza? Muito bem, o que é essa prova de certificação de habilidade específica? Para que ela serve? É para todos os cursos? É obrigatória? Eu preciso fazer? Ai, meu Deus do céu! Calma, que eu vou explicar tudinho certinho. A certificação de habilidade específica é um dos documentos necessários para o ingresso em alguns cursos da UNB. Quais são esses cursos? Artes visuais, licenciatura e bacharel. Artes cênicas, licenciatura e bacharel. Música, licenciatura e bacharel. Antes da pandemia, essa prova também era aplicada para o curso de arquitetura e urbanismo e também para o curso de design. Mas devido às circunstâncias que estamos vivendo, esses dois cursos foram dispensados. E com isso, tiveram que adaptar para um novo edital essas provas, esses três cursos que eu citei para vocês: música, artes cênicas e artes visuais. Então, a prova que, por exemplo, eu fiz há um tempo atrás, tá? Porque para quem não me conhece, eu sou professora de artes visuais, formada pela UNB, em Teoria Crítica e História da Arte e em Artes Visuais. Então, para fazer artes visuais na UNB, eu tive que fazer essa prova de certificação de habilidade específica. E a que eu fiz foi um pouco diferente do que está sendo aplicado hoje em dia. Antes, né, quando eu fiz essa prova, era uma prova escrita e uma entrevista com os professores da UNB. Esse novo edital, ele é um pouco diferente. E eu vou ler para vocês o edital, vou explicar o edital e espero que vocês entendam, porque ler o edital é muito importante, gente. Eu sei que vocês têm preguiça de ler edital, mas muitas vezes o edital ele vai estar realmente te guiando. E se você não lê o edital, você acaba se ferrando. Sério, se ferra mesmo na prova porque simplesmente não leu coisas básicas sobre a prova. Então, vou ler um novo edital para vocês, explicar esse novo edital e ajudá-los aí com essa prova de certificação de habilidade específica. Muito bem, falei para vocês que essa prova é aplicada para 3 cursos, né? Então, artes cênicas, nós temos a prova escrita e a prova prática. Artes visuais, nós temos a prova escrita e o portfólio digital. E música, nós temos a prova escrita e a prova prática. As 3 provas desses 3 cursos têm a validade de 2 anos, então vocês podem fazer agora e ela vai valer por mais 2 anos. E isso, gente, é muito bom, porque você pode estar aí no finalzinho do 2º ano do ensino médio, né, da 2ª série do ensino médio, e resolve fazer a prova para testar e acaba passando. Então, pode ser que você ainda tenha, né, a oportunidade de passar depois do seu 3º ano na UNB com a prova que você fez no final do seu 2º ano do ensino médio. Olha só que interessante. E isso também dá oportunidade para que vocês façam outros ingressos na UNB. Então, se você não passa pelo vestibular, você tem a oportunidade de passar pelo Enem, você tem a oportunidade de passar pelo PAS. Então, a prova ela ainda vai valer durante todos esses processos aí de ingresso na universidade. Então, a minha recomendação é que vocês façam a prova, mesmo que vocês ainda não estejam prontos para estudar na UNB, que vocês ainda estejam na escola, porque vocês vão treinar e se vocês passarem, vocês ainda têm essas oportunidades de passar nesses ingressos aí que eu falei para vocês. Agora sim, eu vou ler o edital para vocês e entender tudinho certinho sobre essas provas. Artes cênicas, prova escrita. O candidato desenvolverá um texto de até 600 palavras discorrendo a respeito dos seguintes itens: possíveis relações identificadas entre um dos 3 textos teatrais sugeridos para a prova prática e o contexto contemporâneo. O candidato que optar por apresentar uma cena de um dos textos teatrais indicados na prova prática deve discorrer sobre o mesmo texto. Elaboração da cena apresentada. Motivação, escolhas e desafios do processo de criação. Perspectivas profissionais, motivações estéticas e contato com a linguagem teatral. Na prova escrita serão observados a capacidade de articulação das ideias de um texto teatral ao contexto contemporâneo
e a capacidade de refletir sobre o processo de criação, motivações e noções sobre o campo profissional. Artes cênicas, prova prática. O candidato deverá gravar em vídeo a apresentação da cena individual com duração mínima de 3 minutos e máxima de 5 minutos. Antes de iniciar a cena, o candidato deverá dizer o seu nome completo, seu número de inscrição e cena que irá apresentar. Há 2 opções para a escolha de apresentação de cena. A primeira opção é uma cena ou um trecho de cena de um dos textos teatrais indicados no edital. A segunda opção é uma cena de livre escolha do candidato, em que deverá contemplar uma ou mais linguagens artísticas, tais como teatro, dança, música, circo, performance, poesia, narrativa, expressões populares, formas animadas, entre outras. Fica a critério do candidato a utilização ou não de figurinos, adereços e maquiagem ou quaisquer outros recursos como cenografia, luz ou som. Na prova prática serão observados a presença cênica e a consistência do processo de composição da cena. O candidato deve garantir a boa qualidade de áudio e da imagem do registro em vídeo, a fim de que a banca tenha acesso ao registro o mais fidedigno possível de sua prova prática. Para produzir o registro em vídeo da apresentação, poderão ser utilizados câmeras de aparelhos celulares ou filmadoras em geral. O vídeo tem que ser gravado em plano sequência, ou seja, sem nenhum corte. A detecção de qualquer efeito de edição ou corte acarretará a atribuição de nota 0 na avaliação da prova prática. O candidato deve ser filmado de corpo inteiro, em um ambiente iluminado. Para tanto, a câmera deve permanecer fixa a uma distância pré-estabelecida, de maneira a registrar toda a movimentação do candidato. É de inteira responsabilidade do candidato a aquisição e leitura da bibliografia recomendada, ou seja, o Sebrasp nem a UNB vão oferecer esse material, você tem que ir atrás. As notas da prova de habilidade específica de artes cênicas consiste em prova escrita, 5 pontos, mais prova prática também de 5 pontos. A nota final na avaliação de habilidade específica de artes cênicas será o somatório das notas obtidas na prova escrita e na prova prática. Será considerado aprovado e, por consequência, apto o candidato que tiver a nota final superior ou igual a 5 pontos. Artes visuais, prova escrita. A prova escrita é uma carta de intenções que deverá ser desenvolvida por meio de texto de até 500 palavras, discorrendo a respeito de quais os motivos em querer cursar artes visuais bacharelado ou licenciatura, qual a relação que possui com a atividade artística e culturais em seu contexto histórico comunitário, ou seja, se já fez algum curso de fotografia, desenho, pintura, se frequenta os locais culturais da sua cidade, como museus e também, claro, centros culturais. A carta de intenções valerá 10 pontos, considerando os seguintes critérios de avaliação: escrita clara, coerente e adequada ao padrão formal da língua portuguesa, até 4 pontos, e argumentos que valorizem a relação do candidato com a área artística cultural, até 6 pontos. A nota na avaliação será o somatório das notas obtidas na etapa de portfólio e na etapa da carta de intenções. Será considerado apto o candidato que obtiver nota final superior ou igual a 5 pontos. Artes visuais, portfólio digital. O portfólio digital deve conter a produção artística do candidato com até 5 imagens de obras de sua autoria, consideradas relevantes enquanto a produção em artes visuais e obedecendo às seguintes características técnicas: imagens formatadas com 1.400 pixels do maior lado e resolução de 72 dpi. Informações técnicas a respeito da produção contendo indicação do título da produção ou sem título, indicação da técnica empregada, material utilizado, data da produção e dimensões do trabalho original. O formato será informado por ocasião da convocação para a avaliação.
Ao enviar o portfólio, entende-se que a autoria dos trabalhos apresentados é do candidato. A detecção de plágio acarretará a atribuição de nota 0 na avaliação e eliminação do candidato no processo de certificação. A avaliação do portfólio valerá 10 pontos, considerando-se os seguintes critérios de avaliação: qualidade das imagens para a visualização do trabalho que apresentam a produção artística do candidato, valerá até 1 ponto. Dados técnicos solicitados como forma de identificação do trabalho, até 1 ponto. E a elaboração e desenvolvimento técnico adequado aos propósitos expressivos, que valerá até 8 pontos. Música, prova escrita. Na prova escrita, o candidato desenvolverá um texto reflexivo de até 500 palavras, considerando os seguintes itens: as razões pelas quais deseja cursar música e o panorama sobre os seus conhecimentos e habilidades musicais prévias. Música, prova prática. Na prova prática, o candidato deverá cantar ou tocar as peças indicadas no programa com acompanhamento ou solo, podendo, para isso, serem utilizados os instrumentos musicais referentes à opção de performance do candidato. Para cada candidato, a prova prática terá duração total máxima de 15 minutos para as peças e 10 minutos para solfejo e ritmo. O candidato deve garantir a boa qualidade de áudio e de imagem, a fim de que a banca tenha acesso pleno ao registro de sua apresentação. No início da gravação do vídeo, o candidato deverá identificar-se dizendo seu nome completo, o seu número de inscrição e por meio de uma placa que deverá identificar se o vídeo trata da execução das peças ou do solfejo e ritmo. O candidato deve ser filmado de corpo inteiro em um ambiente iluminado. Para tanto, a câmera deve permanecer fixa a uma distância pré-estabelecida de maneira a registrar toda a movimentação do candidato. Para produzir o registro em vídeo da apresentação, poderão ser utilizados câmeras de aparelhos celulares ou filmadoras em geral. O vídeo deverá ser gravado em plano sequência, ou seja, sem nenhum corte. A detecção de qualquer efeito de edição ou corte acarretará a atribuição de nota 0 na prova prática. O candidato que não realizar o teste escrito e prático será considerado inapto. No teste prático da avaliação de habilidade específica para música serão avaliados, entre outros aspectos, a fluência musical, a afinação e a precisão rítmica. Se a opção do candidato for instrumentos, serão avaliados ainda a qualidade da execução instrumental. No caso da escolha pela regência, serão avaliados a compreensão de harmonia, a regência e a qualidade da execução ao piano. Se a escolha for composição, a compreensão de harmonia, a qualidade de execução instrumental, a capacidade de análise, a técnica composicional e a qualidade da forma e da estrutura da composição serão avaliados. Por fim, se a escolha do candidato for canto, será avaliada a qualidade do canto. As notas da prova de habilidade específica de música são compostas por prova escrita, 2 pontos, e prova prática, de 0 a 8 pontos. Para o curso de música bacharelado e música licenciatura, a nota final na avaliação de habilidade específica será a soma das notas obtidas no teste escrito e no teste prático. Será considerado apto o candidato que obtiver nota final na avaliação de habilidade específica igual ou superior a 5 pontos. Para o curso de música bacharelado, o teste prático possui caráter eliminatório. O candidato que tiver nota inferior a 4 pontos no teste prático será eliminado. Observação: é preciso ver no edital as obras específicas para cada instrumento, tanto para o bacharel quanto para a licenciatura. Existem diferenças entre elas. Bom, pessoal, esse foi o resumo do edital aí de certificação de habilidade específica. Espero ter ajudado vocês. Recomendo que vocês entrem no site do Sebrasp e leiam o edital, tá bom? Então, vocês precisam ler o edital. Eu sei que vocês têm preguiça, né, de ler edital, mas ler edital é extremamente importante, tá bom?
Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações, o sininho. Me sigam lá no Instagram, meu Instagram é Eu Conto a Arte. Lá tem muito mais informações sobre a UNB, sobre o PAS, vestibular, sobre arte e história da arte, né? Muita coisa de história da arte. Um pouco da minha vida sendo compartilhada com vocês também. E compartilhe com todos os seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.